Olá a todos, boa tarde, tudo bem com vocês? Começamos aí mais uma compreensão sobre os temperamentos. A reflexão de hoje é sobre um temperamento que está na ordem dos extrovertidos, segundo os conceitos de Carl Gustav Jung. Boa tarde, Jana. Hoje nós vamos falar de um temperamento e eu faço homenagem a esse temperamento me vestindo de vermelho. Qual é o temperamento de hoje então? É o sanguíneo. Todos nós sabemos que a personalidade ela é algo muito complexa naquilo que constitui o ser humano. Então eu gosto de acentuar bem esse conceito de personalidade, porque é importante que no desenvolvimento da nossa humanidade a gente vai buscando aquilo que é nossa essência. A personalidade é aquilo que nos reveste, são as máscaras, e isso nós precisamos nos libertar do nosso ego, do nosso eu. Porém, é preciso levar em consideração a nossa personalidade, porque ela nos dá direção, porque ela nos dá sentido. A minha visão de mim mesmo, a visão que eu tenho do mundo, a visão que eu tenho do meu semelhante, isso faz com que eu busque o aprimoramento da minha pessoa no palco da existência humana. Mas eu preciso fazer o esforço, esse ascese, através da disciplina, do autodomínio, do controle de si mesmo, superar as eficiências e as dificuldades ou as más inclinações, imperfeições, como queiram chamar, os defeitos, as vicissitudes. Nós devemos fazer o exercício de superar isso, esses obstáculos. Não pode ser algo que seja uma impedição. Nós temos que buscar um elemento que nos dê um impulso para melhor qualidade de vida. Olá, Vânia, seja bem-vinda. Olá, Natália. É um prazer recebê-las aqui. Jana, que bacana. Vocês aí buscando o autoconhecimento. Eu digo sempre, o conhecimento não ocupa espaço e é muito importante, porque é claro que o intelecto é uma ferramenta poderosíssima, é uma ferramenta que nos ajudará a dar esse salto de qualidade em nossas vidas. Então, mas nós temos que não ficar dependente também só do intelecto. Nós temos que agir em conformidade com nosso caráter. Esse caráter é a nossa alma, esse caráter é o espírito que nos move, é a graça daquilo que eu tenho de mais sagrado dentro de mim, a centelha divina, segundo em conformidade com o credo de cada um de vocês, da religiosidade. O que é a espiritualidade? A espiritualidade é o exercício da fé. E o que é a fé, senão um tripé que compõe as convicções daquilo que realmente eu acredito, é acreditar. Você precisa ter convicções daquilo que realmente acredita. Se você tem convicções, você vai agir de maneira a se identificar com aquilo que você tem como verdade. A espiritualidade é o exercício da fé, convicções. Então, se eu vou utilizar dessas convicções, eu vou dar testemunho, ser coerente, ter uma vida de coesão. Não dá para eu falar e não viver aquilo que eu estou falando. Isso é incoerência. Não está congruente com aquilo que eu tenho de fé, de convicções. Isso não é fé. Fé é ter convicções, dar testemunho, sabe, daquilo que eu acredito, e eu vou colher os frutos. E eu preciso fazer um empenho para que eu possa sempre buscar essa ligação com aquilo que realmente é uma verdade para mim. Então, fé é acreditar, dar testemunho daquilo que eu acredito e espalhar essa boa nova também, através dos atos, dos gestos concretos,
não somente com palavras, mas com atitudes, com ações. A personalidade que nós vamos compreendendo, né, que é complexo, aquilo que constitui o ser humano, nós vamos nos libertando quando nós vamos tocando a nossa essência, o nosso ser transcendente, o nosso ser mais verdadeiro, nosso eu verdadeiro, o self, como a gente fala na psicologia. Ao tocar nossa transparência, nossa autenticidade, a gente toca o sagrado em nós, em mim, em você. E isso vai além, porque vai se expressar a essência que é o amor. O amor é tudo. O amor é o que é a ponte, é a ligação, é a aliança, é a amálgama, sabe, que faz sentido a tudo na minha existência humana. Olá, Débora, seja bem-vinda. Que bom estar com você aqui também. Estamos falando hoje sobre personalidades. E hoje, especificamente, nós vamos falar do sanguíneo. Por isso estou aqui com a camisa vermelha para representar, então, esse temperamento sanguíneo. Lembrando a todas que os temperamentos, todos nós temos os temperamentos de forma combinada, mas um temperamento em específico é o predominante. Tem uns que se identificam com colérico, outros com fleumático, outros vão se identificar com melancólico e alguns vão se identificar com sanguíneo. Vamos entender um pouquinho sobre o temperamento sanguíneo. Lembrando também que esse conceito foi desenvolvido já há milhares de anos, 460 a.C., já tinha rumores, ideias, já tinha um pensamento psicológico a respeito do estado de humor de cada das pessoas, e foi deixando ali, notificando, e foi registrando, e foi, coletando dados, informações. E o conhecimento empírico é importante, É claro que nós validamos, nós como pessoas que buscam ali fundamentações, rigor científico, a gente vai validando os conceitos já estudados cientificamente. Mas o conhecimento empírico, nós precisamos valorizar, que são tradições de uma humanidade, de culturas. Então, o Hipócrates, que é o pai da medicina, desenvolveu então essas teorias. Ele era uma pessoa que olhava o ser humano de forma holística, uma forma sistemática, por inteiro, globalmente, 360 graus. Era um médico completo. Hoje nós temos médicos de suas especialidades. Ele valorizava o ser humano, então o poder de cura não estava no médico, da pessoa do médico. O poder de cura estava na própria pessoa. Quem conhece melhor o seu corpo, o seu organismo, senão a própria pessoa? Então ele dava muito... Voltamos. Então o Hipócrates dava muita atenção ao indivíduo, ele se importava com a pessoa humana. Não era a doença. O importante não era a doença, não é somente a enfermidade, a patologia, o patos, mas sim a pessoa humana. Ele ouvia, escutava, mais do que ouvir, ele escutava as pessoas e valorizava as medicinas vibracionais, as plantas, a comida. Hoje nosso alimento é muito industrializado, é tudo condimentado, o fast food perdeu nutrientes. Naquela época a comida tinha uma energia, tinha um poder nutricional muito grande, e ele apostava grandemente na saúde da pessoa ao se alimentar adequadamente. Se a pessoa tinha um problema lá que era de aspecto quente, alimentava-se de comida fria. Se era algo úmido, alimentava-se de alimentos mais secos. E assim ele cuidava, ele tratava, cuidando da pessoa de maneira global, sistêmica, holística. Holon significa universal, É diferente às vezes as pessoas confundem holístico com esoterismo, não tem nada a ver. Holístico é algo global. Mas o termo mais adequado hoje, usado nos dias de hoje, é o sistêmico. Vamos lá, chega de delongas e vamos partir para o sanguíneo. O sanguíneo é o seguinte, pessoal, ele é a pessoa do gênero, do homem ou da mulher, que chegando. Ele chega no ambiente, ele gosta de grupos sociais,
Ele gosta de contar contos, anedotas, ele gosta de puxar conversa, é um bico doce, é um Zé Colmeia, bico doce. Gosta de trocar muitas ideias e tem assuntos, sabe, que deixa as pessoas assim antenadas a ele, atrai a atenção das pessoas. É uma pessoa de bom ânimo, de bom coração também, uma pessoa compassiva, sensível. Quando ele percebe uma pessoa ali que está lá meio excluída, ele chega na pessoa, ele inclui a pessoa, ele traz a pessoa, faz com que aquela pessoa seja a mais importante daquele grupo, daquele momento. Mas quando ele vê uma outra pessoa de interesse, né, ele vai fazer com aquela outra pessoa ser, naquele momento, a mais importante também. Um predicativo do sanguíneo é porque ele vive no seu presente. Ele não fica remoendo situações já acontecidas do passado. Muito provavelmente ele não vai ter, sabe, ressentimentos ou mágoas, rancores. Muitas vezes nós temos rancores, ressentimentos, nós ficamos presos, apeados, sabe, ao sentimento de rancor. Isso é um veneno para nossa alma. Sentimento, ou às vezes até mesmo vingança, ciúme. Isso é um veneno que corrói, sabe, todo o nosso estado de humor, vai minando a energia. Uma pessoa ciumenta mina a energia da outra. Um sentimento de possessão, de posse, né? A pessoa fica ali perturbando, fica ali às vezes sufocando, fica impondo exigências. Então, assim, pessoas ligadas ao passado, a insegurança, é uma pessoa, às vezes, a carência, né, ou a falta do amor, o desamor, acaba prejudicando essa pessoa e deixando ela ficando presa ao passado, por situações mal resolvidas, ou por traumas, ou por conflitos, ou por algo que fez com que ela se sentisse ofendida por alguém, ou por uma situação, ou por uma circunstância da vida. O sanguíneo vive o presente. Também não está muito preocupado com o futuro. Ele vive somente aquilo lá. Então, o sanguíneo, ele tem essa maneira de ser mais assim... ele é contagiante, ele é exuberante, ele é irreverente, sem dúvida. Mas ele não se preocupa muito com as coisas do futuro, não. Ele toma uma liderança ali, ele é impulsivo. De repente, ele não mede as consequências. Faço-me entender? Vamos supor assim, eu, na figura masculina, vamos supor que se eu fosse, né, algo assim que me identificasse com o sanguíneo, que o sanguíneo fosse algo no meu temperamento mais predominante. De repente surge ali uma situação, sabe, que, vamos lá, de engraçamento com uma pessoa, uma mulher, por exemplo, assim, ele não vou pensar na minha esposa e nos meus filhos. Ele não vai medir consequência, ele não está pensando no futuro, não está pensando nas consequências futuras, não, ele é imediato, ele é presente aqui naquele momento, né? Ele vive, né, cada momento, cada instante. Isso é ótimo, nossa, é maravilhoso também, mas em situações que às vezes não convém. Sabe o que acontece? Tudo nos é permitido. Mas se a gente não tem assim, uma preservação, um autocontrole, um autodomínio, a temperança, a gente cai em armadilhas. A gente cai na própria arapuca. Porque nos deixamos facilmente nos seduzir. E isso é um grande perigo. Isso traz assim uma situação de vulnerabilidade. Por isso que é importante nós conhecermos um pouco de cada aspecto. Conhecermos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, conhecer as nossas imperfeições, para que eu possa polir, para que eu possa temperar, modificar. Eu tenho que agradecer e fazer com que esses defeitos sejam os meus aliados, para que eu possa, claro, mais uma vez, né, dar esse salto de qualidade na minha vida, para que eu seja mais pleno e possa ter uma vida mais em abundância e ser feliz. Né? A felicidade é um estado de espírito, eu reforço, é um estado de espírito, não é bens, não é acúmulo, não é a ambição do poder. A felicidade não está no externo, está dentro de cada um.
Então, se eu acredito, né, que para eu ser feliz eu preciso ser fiel, para eu ser feliz eu preciso ser uma pessoa de boa índole, de bom caráter, que eu possa ser uma pessoa de ternura, de amabilidade, de respeito, de acolhida. Nisso no que eu acredito na justiça social. Mas o que você faz para que isso realmente possa ser desenvolvido, né, além do seu próprio umbigo, mas fora de você? Às vezes, né, a pessoa é muito centrada, muito umbigada, muito centrada, e as pessoas ficam orbitando no centro de atenção, que é a própria pessoa. Sabe quem é assim? O sanguíneo. Olha, é uma pessoa vivaz, uma pessoa que tem ali um bom humor, é uma pessoa de bom ânimo, entusiasta, demonstra assim, sabe, uma capacidade assim de vida assim, até causando inveja de outros temperamentos mais introvertidos. Pois é, ele é egocêntrico. Na sua fase assim, das suas imperfeições, se ele não é polido, não é uma pessoa trabalhada, desenvolvida, ele só fala de si mesmo, só conta vantagens, só conta algo de superação, de vantagens, né, de que ele é o bom, de que as coisas que ele faz, né, sempre dão certo. Nossa, que fica até desagradável, né? Uma pessoa mais assim, que tem um senso né, de social, fica falando, nossa, a pessoa aqui é narcisista. Esse é o tipo de sanguíneo. Mas o sanguíneo tem muitas vantagens, tem bastante qualidades, mas quais são as fraquezas dos sanguíneos? Uma delas já citei, que é o egocentrismo. Quando a pessoa não consegue ter o bom senso, não consegue ter, né, uma atitude de desenvolvimento, não busca isso, ele pode tornar-se uma pessoa egocêntrica, de forma aguda, crônica. Uma outra situação, por ele ser uma pessoa assim, de muito ânimo, uma pessoa de bastante energia, uma pessoa ardorosa, ela pode se explodir, assim, o humor dela se desestabiliza, ela tem uma instabilidade de humor. Em situações de sobrepressão, uma situação de estresse, ele pode se desenvolver assim, algo muito irritadiço. Vem à tona ali o seu lado irracível, o seu lado de ira. Olha só, é uma situação que às vezes a pessoa não espera, né? Porque é uma pessoa alegre, feliz, sempre cheia de contos, cheia de histórias, uma pessoa que interage bem, uma pessoa que socializa bem e está sempre animado. Mas em situações de pressão, de estresse, de tensões, ele pode vir a acionar o seu lado irracível, ele se explode, aí ele fica muito nervoso. Sabe qual que é a situação? Às vezes ele pode, na sua maneira de irritabilidade, ele pode falar e ofender as pessoas, mas passou aquela fúria, ele esquece. Eu não falei para você que ele vive o presente? Ele vive o presente, ele esqueceu, e a pessoa fica com aquele barulho, né, com aquela ofensa. Não, mas ele passa a bola, vai para frente, não, sabe? Às vezes ele não tem nem o bom senso de pedir desculpa, ou de, né, pedir perdão pela grosseria, tanto o homem quanto a mulher. Ele vive o presente e não está nem aí com aquilo que ficou com a pessoa lá. Isso é desagradável. Então tá bom, esse é um dos defeitos também. Uma outra situação, né, de conflito para o temperamento sanguíneo é o seguinte: ele é o tipo de situação que ele começa a fazer várias coisas e não dá conta. Ele não termina, ele não fecha a gestalt, ele não termina. Ele começa um curso aqui, depois ele começa um curso lá, aí ele não fala, ele tem dificuldade de falar não, aí ele aceita para agradar aquela pessoa, aí ele está cheio de compromissos, cheio de responsabilidades, ele não dá conta, né, Carolina? Não dá conta. Carolina presente aqui, obrigado, Carol, pela sua presença. É isso aí mesmo, é um ser meio arrogante, mas tem um temperamento que é mais arrogante ainda do que sanguíneo, viu, Carolina? Maria Carolina, tem um temperamento que é mais arrogante ainda, nós vamos conhecer, é o último temperamento que eu vou citar,
Então, pessoal, e aí assim, ele acumula de responsabilidade, só que não consegue dar conta disso. Ele não consegue dar conta e não termina nada do que começa. Outra situação também é assim, ele tem uma atitude, eu até procurei aqui no dicionário uma palavra difícil, pusilânime. Pusilânime, olha o nome difícil. O que é pusilânime? Um ânimo, né? Pusilânime, um temperamento pusilânime. Pusilânime, olha só, eu achei até meio paradoxo, porque o sanguíneo ele todo cheio de energia, todo cheio de gás, todo cheio de entusiasmo, mas tem momentos que ele fica sem ânimo, sem vontade. É uma pessoa de vontade diminuída. Não é uma pessoa que tem uma vontade assim avassaladora, uma vontade forte, né? Não, ele tem uma vontade fraca. Ele começa, é como se fosse, sabe, um fósforo. Você acende um palito de fósforo, assim você vê lá o fósforo, né, aceso, ele acende, papá, né? Olha aí, pode ser até uma expressão da homeopatia, né, que tem até uma substância, o fósforo, né? Ele acende, mas depois ele vai apaziguar. A sua chama não permanece, não perdura. Olha que interessante. Olha, sabendo que nós temos partes, né? Nós temos um predominante, um temperamento predominante. Eu falo isso porque às vezes eu me vejo assim como sanguíneo também. Mas eu não sou sanguíneo. Olha, às vezes eu chego num ambiente e aí eu tenho toda uma energia, tal, mas depois eu não consigo sustentar, e aí eu não fico, sabe, naquela mesma vibração, e eu não consigo me sustentar ali, eu já vou para o outro lado, e vou buscando outras orientações, outras conversas, não consigo ficar muito tempo preso. Né? Se o assunto não gira em torno daquilo que eu gosto, nossa, né, eu vou para o outro lado. Começou a falar de carro, começou a falar de um monte de coisas de futebol, de coisas que não me interessam. Nossa, eu fico ali por um pouco de tempo, não tem muito assunto porque eu não me ligo nessas coisas, então eu vejo que ali não é minha praia, aí eu caio fora. Às vezes eu me vejo como sanguíneo também. Então, assim, às vezes a pessoa se empreende assim, algo assim, ele não tem disciplina, pessoal. Olha, como ele é uma pessoa inquieta, tem uma questão da inquietude do sanguíneo, não para, fica ajeitadinho assim. E aí ele ter disciplina, organização, né, processo analítico, ou uma razão mais, né, mais sistemática, mais metódica, esquece, o sanguíneo não é assim. O sanguíneo é meio bagunceiro, não tem um sistema metódico nem de organização. Ele bagunça tudo. E eu gosto das coisas bem organizadas, para mim tem que ser as coisas assim bem, senão eu não consigo, se fiquei no meio da bagunça, eu não consigo me orientar, não consigo ter uma direção. Então veja só, num ambiente, a gente entra lá assim, vê, né, tudo fora do lugar, ele convive bem com essa situação. Né? É uma bagunça, ele chama isso de bagunça organizada. Então todos os temperamentos, pessoal, muitos começos e poucos fins, exatamente, esse é o sanguíneo, Catô. Maria Carolina está falando aqui, muitos começos e poucos fins. Esse é um perfil do sanguíneo. Né? Alguém mais gostaria de dar uma opinião sobre o sanguíneo? Alguém se identifica com o sanguíneo? É um temperamento interessante. Às vezes as pessoas julgam assim ser o melhor, né? Mas todos eles são bons, viu, pessoal? Todos têm suas características positivas, todos têm qualidades, né? Todos são partes, né, de um todo, um complementa o outro. A diversidade, a pluralidade das diferenças é muito importante. Tem uma parte da Bíblia, agora não me lembro qual que é, se é Timóteo, acho que é 1 Timóteo, acho que capítulo 5, versículo 22 ou 23, que fala da importância da unidade. O que seria, né? A cabeça não pode dizer que é o mais importante, que é o mais sabido, que é o mais, sabe, líder, falar isso para os pés. Todos nós temos um pouco de cada temperamento, não é verdade? Então, assim, quando a gente fala em unidade, né, de combinações, é uma questão de sinergia. Né? Nós temos todos os 4 temperamentos e um é predominante. E todos são importantes, todos são complementares uns dos outros, todos têm suas forças
e também tem as suas fraquezas, as suas imperfeições. Tá certo, pessoal? Vamos deixar bem claro isso. A gente não pode ficar rotulando as pessoas. Ah, esse é sanguíneo, aquele é fleumático, aquele é melancólico, esse está mais para o colérico. Não, não podemos rotular, porque nós todos temos algo muito ali, né, de todos os temperamentos. Mas é bom o estudo para a gente poder nos reavaliar, de poder olhar para nós mesmos, as nossas ações e reações e melhorar quadros no cenário tão desafiador que é a própria vida. A vida é uma montanha russa. Tem momentos que eu estou em alta, tem momentos que eu estou em baixa, tem momentos que são imprevisíveis, circunstâncias que eu não previa e acontecem, situações. Olha só o problema agora da epidemia, da pandemia. Quem que ia imaginar que ia iniciar um ano assim tão conturbado, isolamento social, pessoas tendo dificuldades de manter seu equilíbrio financeiro, monetário, pessoas morrendo, acometidas pelo vírus, outros, né, numa ansiedade tremenda, acaba tendo aí um processo de desajustes orgânicos, fisiológicos, morrendo de infarto. São situações que a gente não prevê, e são situações que acontecem a todo momento em nossas vidas. Não é verdade? Então, é importante a gente ter o autoconhecimento, acessar o nosso autoconhecimento para a gente poder situar-se. As pessoas agora, mais do que nunca, estão tendo a oportunidade de olhar para dentro de si. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, introspecção, acorda, desperta. Esse é o momento de olhar, né, a minha situação, desse momento agora ímpar na minha vida e ver o que eu posso estar modificando, o que eu estou valorizando e o que eu estou valorizando que não tem tanta importância. Às vezes eu valorizo tanto, né, coisas que não são essenciais. Eu tenho que pensar o que é essencial, o que é fundamental. E o que é aquilo que é importante e aquilo que é menos importante. Olha só o grau, né, o nível, a escala, aquilo que é essencial na minha vida. Aquilo que é fundamental. E aquilo que é importante e aquilo que é menos importante. Às vezes há uma inversão de valores. Isso causa doença, isso causa perturbação, isso causa conflitos. A gente vive na ilusão da vida, na fantasia, e depois nós somos acometidos de doenças psicossomáticas. Por conta da nossa fantasia, por conta da nossa teimosia de não querer olhar para a essência. A nossa essência é essa centelha do sagrado que existe em mim, existe em você, do divino, do espírito. A sua identidade não está nas coisas que me identificam. Eu sou o CEP, 13.000 alguma coisa. Eu sou o endereço, eu sou filho de fulano, de cicrano. Não é isso que me identifica. Eu sou homem, eu sou isso. O que você faz com que se identifique, né, sendo você mesmo, é aquilo que você faz constantemente, é aquilo que você se dedica. Né? Se você se descobre que você tem uma essência, um espiritual, e você vai colher os frutos do espírito, bondade, caridade, altruísmo, prudência, compaixão, buscar o amor, caridade, buscar a temperança, né, a ternura, a amabilidade, a afabilidade, ser afável, cortês, cordial. Uma pessoa, né, amistosa, amigo. Olha só, isso é minha identidade, porque a minha identidade é o amor. A personalidade é só uma casca, eu preciso melhorar, né, conhecer quais são as situações que o meu egoísmo me levam a me desviar da minha própria essência. Às vezes eu estou tão assim afastado da minha essência por conta dos compromissos, ou por conta das seduções, ou por conta de responsabilidade, ou por conta de outros valores, senão a minha própria raiz. E aí eu me afastei. Muitas vezes as pessoas criam asas, asas, voam. Pô, mas ele tem raiz. Posso criar asas, mas sabendo que eu tenho uma raiz. Não esquecer disso. Pessoal, está acabando o nosso tempo aqui, né? Falta de aceitação, diz aqui a Carolina, né? Preciso ouvir mais os outros para ver. Eu tenho um pouco de sanguíneo, todos nós temos um pouco de todos os temperamentos. Então as qualidades sanguíneas são estas,
né? Uma pessoa exuberante, uma pessoa vivaz, uma pessoa de convívio social exemplar, ele convive, tem alegria, ele é uma pessoa que agrega outras, né, para o seu convívio, é aquele que vai entusiasmar o grupo, é uma pessoa cheia de energia, mas as suas mazelas, os seus desafios, às vezes é a vontade fraca de permanecer, de ter persistência, de ter, né, uma capacidade de seguir em frente. Aliás, ele segue em frente, mas às vezes ele se perde por tanto compromissos. A irritabilidade, né, o lado irascível da pessoa, né? Às vezes eu não posso confiar no sanguíneo em tarefas muito assim, que exige com um comprometimento, porque ele não vai ser leal àquele compromisso, porque ele é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que não consegue, né, manter-se num estado de concentração assim mais permanente, tem um raciocínio pouco lógico, ele é mais agitado e as coisas são menos sistemáticas, menos ordeira, mas tem qualidades e tem defeitos como todos os outros temperamentos. Pessoal, fica então aí uma reflexão, né, buscando sempre a compreensão do nosso ego, do nosso estado de ser pessoa no mundo, do vir a ser, essa transformação, essa renovação, mudanças de paradigmas, renovar, né, os padrões antigos, velhos e tornar-se novas criaturas, pessoas renovadas, transformadas, pessoas polidas, que a gente deixe de ficar ali focado somente nas nossos traumas, nossos conflitos. Vamos pedir a graça de Deus para que possamos nos transformar e também ter a capacidade de ser uma pessoa, né, que vem colher os frutos do amor. É isso que é o nosso desafio, é isso que nós buscamos, a nossa transcendência. Não ficar ali, sabe, naquela situação de conflito e de ansiedades, preocupado excessivamente com o futuro. Vamos viver o presente, vamos aprender com o sanguíneo a viver no presente. Claro, com juízo, com ponderação, né, com raciocínio, com a consciência. Não vamos ser pessoa espivitada e meter os pés pelas mãos, não podemos ser impulsivos. Mas vamos viver mais no presente. Viva o seu instante, viva o seu momento. Viva agradecido pelo dom da vida. Agradeça o milagre do fato de você poder respirar, sentir a luz do sol, que é energia, que é saúde, é saudável. Deixe as preocupações, né, para o outro momento, para amanhã e assim por diante. Né? Viva as suas 24 horas, que é uma dádiva, por isso que se chama presente, é algo que a gente precisa valorizar. Não fique preso a situações que não deram certo, ou se ficou magoada com alguém, ou por uma situação, ou por uma realidade não correspondida, um amor não correspondido. Concentre-se. Aquieta-se. Não fica agitado, que nem um sanguíneo agitado, assim, sabe? Mantenha-se, né, mais centrada, mais centrado, mais coeso, mais integrado, mais unidade, porque as preocupações outras, né, nos fragmenta, nos indivisa. Por isso que nós somos indivíduos, vai dividindo preocupação com muitas coisas. Não, agora é o momento de concatenação, de compactar, de integração, de fazer unidade. Estar em comunhão com você, o externo, com você, o eu verdadeiro, o self, a sua essência. Entre ali, sabe, numa conversação, no diálogo, para que você possa melhor compreender-se e poder assim tocar a sua transcendência, o seu sagrado. Ali você se faz imagem e semelhança do poder criador. Um grande abraço. Na terça-feira a todos. Muito obrigado, Carolina. Obrigado, Débora, Jana, Sandra, Vânia.
a todos aí que participaram. O Jean está aqui conosco também. Muito obrigado, Jean, pela presença. Né? Vocês podem mandar no direct alguma pergunta, alguma dúvida. Estarei à disposição para responder para vocês, para a Débora, para todos aqui que estiveram conosco. A Natália, sempre, todos as lives ela está presente, ela nota 10. Ela está sempre aí marcando a sua presença. Obrigado, Natália. Né? Espero que você se enriqueça cada vez mais, né? com essas reflexões. Né? O primeiro a ser educado entre todos aqui sou eu, porque eu vou lá, pego os livros, né? Estudo, né? Faço lá os esquemas e aí eu transmito, compartilho com vocês, tá bom? Nós somos todos aprendizes, estamos todos aprendendo. Mas não basta somente ter conhecimento. De repente a pessoa tem muito conhecimento e não pratica, não vivencia, mas não adianta nada. Vamos colocar em prática aquilo que a gente, né, for bom para a gente, que a gente absorveu, que é qualidade para a gente. Né? Vamos usar bom senso e vamos praticar. Então, muito obrigado. Semana que vem, então, terça-feira, às 15 horas, eu vou falar sobre, né, agora introvertido. Né, seguindo aí o conceito de Carl Gustav Jung, do melancólico. Né, vamos falar sobre o melancólico. Então, primeiro foi o fleumático, hoje está sendo o sanguíneo. Nós contemplamos aqui o temperamento sanguíneo. Na terça-feira que vem, então, nós vamos falar sobre o melancólico. E na última reflexão, eu vou falar sobre o colérico. Tá certo? Muitíssimo obrigado. Um bom domingo, um bom final de domingo a todos, a todas. Agradeço aí, né, a cada um de vocês o respeito por esse momento aí de reflexão e por vocês acreditarem também no nosso trabalho. Que bom estar aqui. Né? Vocês que deixaram aí um momento talvez precioso para outras atividades, escolher aí um momento de introspecção, um momento de reflexão. Agradeço do fundo do meu coração o tempo de vocês se dedicando aqui, estando aqui comigo. Agradeço. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês, um bom domingo. Até. Um abraço.